São Marcos, capítulo de número 9, versículo 14, diz assim a palavra de Deus. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles, e logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discute com eles? E um da multidão respondeu, disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este aonde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. E eu disse a teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis ainda? Trazei-mo. Trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando, com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta espécie, ou seja, para você, casta ou espécie, não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Salvador Jesus, nós estamos na tua presença. Pedimos ao Senhor a tua misericórdia, a sua bondade. Ó Deus, fala conosco essa noite, pelo poder desta palavra, em nome de Jesus. Pode assentar, irmãos. Louve a Jesus com as suas palmas. Bem forte as palmas, bem alegre as palmas, bem alegre, bem alegre. Graças a Deus. Amados, queridos irmãos, o crente tem uma guerra. Todo cristão tem uma guerra. Por que todo cristão tem uma guerra? Quem não é cristão, quem não serve a Deus, já perdeu a guerra. Esse já está perdido, perdeu a guerra. Se não tem guerra, ele já está perdido, já está caído, está tombado. Ele já está subjugado às forças da potestade. Quando um país invadia o outro, o que ele fazia com os perdedores? Levavam para serem escravos naquele outro país. Era assim ou não era? Eles eram levados cativos. Lá no cativo eles não estavam em guerra. Lá no cativo ele comia, ele bebia, ele casava, ele dava em casamento, fazia até uma festinha, mas ele era o quê? Escravo. Ele não tinha direito que um cidadão da terra tinha. Ele não tinha direito como cidadão daquele reino, daquele país. Ele era escravo.
A partir do momento que ele se levantava e opunha a força que o dominou, que subjugou a nação, ele passa a ser o que agora? Está na guerra. Nós estamos subjugados por um rei. Um rei. E não vem com conversa que ele não tem poder, não, que ele tem. Ele tem poder. Ele tem poder. Eu acho bonito quando a gente prega e lembra de Jó, que não mexeu com o diabo, então eu sei disso. Mas Jesus veio para mexer com o diabo. Jesus veio para enfrentar o diabo. Ao contrário de tudo que você imagina. Ele é poderoso, ele é perigoso, ele é astuto e ele subjuga. Mas quando o homem aceita Jesus como Salvador, ele se levanta, ele se põe na guerra contra o diabo. E essa guerra é uma guerra duradoura. Ela não é uma guerra que passa. O nosso problema é que nós pensamos que essa guerra é uma guerra que passa. É um vento que se levanta e a gente já acomoda e ficamos tranquilos, como se aquela luta acabou. Essa guerra continua. Você precisa estar armado com as armas celestiais para lutar contra essas hostes do diabo. Queridos, aqui temos um texto sagrado. Preste atenção. Um texto que ilustra para nós isso de forma clara. Eu vou ser bem breve, porque eu não tenho horário aqui. Não tenho mesmo, o horário do culto é bem reduzido. Escuta bem. Jesus começa a observar que tem agora alguns escribas discutindo com seus discípulos. E Jesus diz assim: o que vocês estão discutindo com esses meus seguidores? Aí o pai do menino vai dizer: o negócio é o seguinte, eu trouxe o meu filho aqui, meu filho tem um problema, ele passa mal, ele sofre crises, o inimigo pega ele fica cheio de demônios, mas os teus discípulos não puderam expulsá-lo. Aí Jesus vai dizer assim: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Verso 19, e até quando sofrerei? Trazei-mo aqui. Até quando eu estou convosco? Incrédula. Então a primeira coisa que Jesus está mostrando, qual a primeira arma para vencer o diabo? Qual a primeira arma para vencer o diabo? Fé. Porque o homem sem fé, ele se entrega. O homem sem fé, ele diz assim: eu nasci pobre e morro pobre. Eu nasci doente e morro doente. Eu nasci na família miserável e morro na família miserável. Eu nasci dominado por demônios e vou morrer. Para mim nada dá certo na minha vida. Eu sou um homem com a vida amarrada. Eu sou uma mulher que tudo para mim não dá certo. Uma pessoa dessa nunca vai vencer. Ela é candidato a colocar uma corda no pescoço. A primeira coisa para vencer o diabo é a fé. E a fé que vence o mundo. Sabe o que é fé, irmão? Fé é você olhar assim e dizer assim: hoje a situação está diversa, mas eu sirvo um Deus que pode mudar a minha história. Eu sirvo um Deus que pode mudar a minha vida. Eu sirvo um Deus que pode trazer uma vida nova para mim. Primeira coisa é se revoltar mesmo. Eu comecei ilustrando, que nós estamos como em um reino dominado por um príncipe. E a Bíblia chama ele de quê? O inimigo de quê? Príncipe das trevas. Ou príncipe deste mundo. Príncipe deste mundo, príncipe das trevas. Nós estávamos subjugados. Quando nós levantamos, ressuscitamos dentre os mortos e falamos: a guerra está declarada. Nós estamos com a guerra declarada. E nós vamos vencer a guerra pelo nome de Jesus de Nazaré. Escuta bem, meus amados, escuta. Olha, deixa eu dizer para vocês, expulsar o diabo não é tão fácil. Porque alguém pensa que isso aqui, que essa passagem restringe a você botar a mão na cabeça de uma pessoa e expulsar. Oh meu Deus, você não tem conhecimento da palavra. Alguém pensa que esse texto aqui é poder para colocar a mão na cabeça da pessoa e expulsar. Eu já vi pessoa que tem poder para botar a mão na cabeça do outro e expulsar o demônio aqui, mas não é liberto. A Bíblia diz que se você é escravo do pecado, você é então servo do pecado.
Você precisa, irmão, ter poder de Deus para expulsar os demônios da sua vida. Deixa eu explicar para vocês. Os discípulos eram acostumados a expulsar demônio ou não era? Não, olha para cá, vocês estão ouvindo a palavra. Os discípulos eram acostumados a expulsar demônio ou não era? Quando Jesus mandou os 12, eles expulsavam demônio quando Jesus mandou? Sim ou não? Sim, os 12 expulsavam. Depois Jesus manda quem? 70. Eles expulsavam demônio ou não expulsavam? Sim, expulsava demônios 70. Por que aqui eles não conseguiram? Porque existe espécie, castas, existe demônios e demônios. Quem sabia disso? Tem demônios, meu irmão, que você fala com ele sai da sua vida. A pessoa fica liberta rapidamente. A pessoa fuma, a pessoa é um adúltero. Tem coisas que ele está fumando, é um diabo, está no corpo dele, ele adultera, ele fuma, ele tem a mãozinha leve. Quem já viu pessoas assim? A mãozinha leve, ele gosta de roubar. Isso é por trás disso tem o quê? Um demônio. Mas tem demônio que a pessoa vem para a igreja e já expulsa ele e ele vai embora. Mas aqui está dizendo de um demônio que ele está o quê? Há muitos anos. Quando o pai do menino diz assim, olha, eu trouxe aqui, meu filho cai na água, cai no fogo, nós não conseguimos resolver o problema do meu filho, o diabo pega ele quase morre todo dia, é uma luta para o meu filho, seus discípulos não puderam, Jesus dá aquela bronca, né? Ô geração incrédula e perversa, até quando sofrereis, estando eu convosco? Trazei aqui. Quando vem trazendo, o diabo pega o menino, escumando a boca. Jesus tem tempo para perguntar, há quanto tempo sucede isso? Jesus perguntou ou não perguntou? Há quanto tempo sucede isso? Desde que era criança. Por quê, irmão? Quando você vai arrancar uma árvore que ela é nova, a raiz dela é o quê? É rasa. É fácil de você arrancar. Quando você vai arrancar algo novo, é fácil. Agora vai arrancar uma árvore antiga. Quem já tentou arrancar uma árvore antiga para você ver? As raízes são profundas. Deixa eu trocar isso em miúdos para você entender. Deixa eu falar. Se você tem que entender uma coisa. Por exemplo, se na tua família, teve alguém que foi alcoólatra. Escreve o que eu estou falando com você. O demônio, ele não nasceu hoje. Ele não nasceu ontem. Tem o seu avô foi alcoólatra. O seu pai foi alcoólatra. Se você não vigiar, você também vai ser alcoólatra. Quem sabia disso? Por quê, pastor? Porque o diabo, ele fica em corpo. Ele precisa de corpo. Ele fica naquele corpo escravizando ele na bebida, no cigarro, nas drogas, até ele descer a sepultura. Quando ele desceu a sepultura, aquele demônio, aquela linhagem de demônio, acompanha aquela família, aquela geração. Você não sabia disso, não? Acompanha aquela maldição daqueles demônios, eles não morrem. Quem sabia que o demônio não morre? Eles foram criados eternos. Eles estavam na crucificação. Eles viram Pedro negar Jesus. E ele está te monitorando 24 horas por dia. Ele está olhando a sua tela do seu telefone que você olha de madrugada. Ele está olhando os seus olhos aonde estão colocados. Ele está monitorando você. E você precisa hoje de armas espirituais para vencer essas potestades do inferno que luta contra a sua vida. Deixa eu trocar isso em miúdos. Meus irmãos, escuta o que eu estou falando. Se teve alguém da família lá na terceira, quarta geração que foi adúltero, o diabo do adultério pegou outro e vai pegando. Chega numa hora, porque as pessoas não querem lutar, mas chega uma hora que encontra uma pessoa de coragem, que diz assim, eu vou lutar contra esse demônio. Esse demônio até agora matou a minha família todinha. Quem já viu famílias e famílias morrendo de câncer? Famílias e famílias diz que é genética, tudo bem. Outros no álcool, outros na bebida. A família sendo perseguida. Até que alguém se põe na brecha e começa a guerra. Irmão, tem demônios que não é você dizer assim, sai e ele vai embora assim, não. É uma verdadeira guerra para você expulsar. E esquece aqui aparecer em cima do altar, mandando o demônio ficar amarrado com a mão para trás. Esquece de conversar com o demônio, porque é isso aí que qualquer um faz. Eu já vi desviado fazer isso. Eu estou dizendo você fazer isso na sua vida. Demônio da miséria.
Eu já vi pessoas ricas que vivem na miséria. Pessoas ricas que andam no meio da sujeira, do nojo. Porque o diabo, o Zé Pilintra, os demônios do inferno fazem ele escravo do diabo. Mas hoje aqui, você precisa entrar em guerra. Não vem pra cá pensando que tem alguns demônios que ele sai assim só, não. Ó, tem demônio da sua vida que você fala assim, sai e ele não sai. A vida financeira amarrada, vida espiritual amarrada, vida sentimental amarrada, vida todas, ele vai amarrando as nossas vidas, ó, e vai nos amarrando, e vai nos amarrando. A primeira coisa que você mexe com ele, vai lá, sai, o que ele diz para você? Não, vocês não falaram. A primeira coisa do demônio, você fala com ele, sai, ele fala o quê? Não saio. Quando você encontra esses príncipes enraizados, esses demônios da família, que vieram de geração, destruindo, que vieram perseguindo a sua geração, que atacou seu pai, seu avô, seu bisavô, e ele está te atacando, você fala, sai, ele não sai. Mas porque ele espera que você vai desistir. Mas a palavra de Deus diz assim, resistir o diabo. Então é guerra, meu irmão. Resistir o diabo. É luta, é guerra. Como é que você vence o diabo? Quais são as armas para vencer o diabo? Quais são as armas? Leitura da palavra de Deus, louvores espirituais na sua casa. Se tem uma coisa que ele não gosta de louvores, que é uma coisa que ele não gosta de hinos espirituais. Começa a querer vencer o diabo, começa a trocar playlist do teu telefone, começa a trocar playlist do seu computador, começa a louvar o nome do Senhor com hinos maravilhosos. Segunda coisa, leitura e obediência da palavra. Começa a ler e obedecer a palavra. Outra coisa, outra arma poderosa, das mais poderosas, oração. Comece o seu dia com oração. Comece o seu dia orando. Anda em oração. Anda vigiando. Porque o diabo, vosso adversário, está ao derredor. Então vigiai. Primeiro você vigia, depois você ora, você canta, você lê a Bíblia, você obedece. E você tem que fazer mais uma coisa: jejumar. Jejum. Jejum. Não fala de isso não é. Quem não jejuma vai para o céu? Vai. Não é salvação. Jejum é salvação? Não. Jejum é arma para vencer o diabo. Quem sabia disso? Irmão, se você não tiver em jejum, essa carne sua vai te contaminar. Se você não tiver em oração, em leitura da palavra, você vai estar com os olhos carregados de adultério, os olhos carregados de mentira, os olhos carregados de arrogância. O jejum é para tirar a arrogância do homem. Porque se você jejuar e não perder a arrogância, seu jejum não vale nada. Você se torna fariseu. Jejum de fariseu não resolve nada. Fariseu jejuma, fariseu ora, mas não tem cura, não tem milagre e não expulsa demônio, não tem libertação. Mas quando a igreja se humilha e diz: Senhor, a minha carne eu reduzo ela diante do Senhor, eu não sou nada, eu não tenho força para vencer esse demônio, mas o Senhor vai me ajudar, o Senhor vai me ajudar, o Senhor vai me capacitar e eu vou vencer essa guerra. É isso que eu quero dizer para vocês, meus amados. Você precisa de lutar contra esse demônio. Quando você perde para o diabo, causa para você o quê? Frustração. Os discípulos, ó a vergonha, sai, não sai, sai, não sai, sai, não sai. Vergonha não é? Frustrados. Os discípulos ficaram o quê? Frustrados. O que tem de gente frustrada dentro da igreja? Frustrados. Ele é crente, mas o diabo não saiu ainda. Ele é discípulo, mas o diabo não saiu ainda. Olha para cá, faz um exame na sua vida. Em que área da tua vida o diabo está bloqueando a sua vida? Nenhuma. Você está enganado, está assim. Parece que eu já vi alguém falando assim no coração. Nenhuma, está assim. Tem áreas que está amarrando a sua vida. Tem gente que diz assim: não está não, comigo não está. Que não está o quê? A primeira coisa que ele quer que você pense é isso. O diabo não tem vez na minha vida. Tem áreas da tua vida que está bloqueando a sua vida. Declara guerra para ele hoje. Fala: Satanás, a partir de hoje eu entro num propósito. Nessa área que eu sou perdedor, eu vou ser vitorioso. Uri canta labai andarras.
Tem áreas da minha vida que eu sei de onde as minhas guerras acontecem. Quem sabe onde as suas guerras acontecem? Nós vamos reforçar essa área hoje. Nós vamos reforçar essa área. Nós vamos levantar esse muro hoje. Ih, calabás. Nós vamos levantar fortalezas hoje. Essa igreja vai voltar a ter força. A frustração vai sair da tua vida. Os discípulos frustrados. Irmão, quando você perde para o diabo, eu já ouvi palmas dele dizendo assim, ó. No início da minha fé, eu um dia dobrei o joelho para orar e ele bateu palma do meu lado e disse assim: não adianta não, você não vai conseguir. Quando você começa a orar, a primeira coisa que você começa a orar, o diabo fala assim: eu não saio, você não vai vencer, você não tem vitória, você não vai avançar, você não vai conseguir. É a primeira coisa que ele fala. Aí quando você continua orando, ele começa a falar assim: eu te mato. Você nunca ouviu isso não? Eu estava tendo um culto um dia, nunca esqueço daquele dia. Tinha uma senhora na igreja que ela visitava. Ela tinha tanto carinho comigo, trazia lembranças, um presentinho. E no meio daquele culto, o presbítero que me ajudava estava orando para aquela mulher. Quando ele botou a mão na cabeça daquela mulher, lá no cantinho assim, o diabo pegou ela. E ela veio de 4 pés assim, ó, arrastando. E eu pregando aqui e o presbítero orando para ela. E ela veio arrastando de 4 pés, como um cachorro. O olho vermelho igual a brasa. Olhou para mim e falou assim: eu acabo com a sua vida. É hora gostosa. Quando ele se levanta assim furioso, sabe o que é isso? Mostra que ele está começando a ficar em pânico. Ele já não está confortado mais perto de você. Ele está começando a dizer assim, ó, quando ele fala assim: eu te mato, eu acabo com a sua vida, eu acabo com o seu ministério. Você mergulha a cara no pó e diz: maior é quem está comigo. Porque ele já está em parafuso. Ele já está nervoso, ele já está aflito, dizendo assim: eu não posso. Aí você continua orando, continua buscando, a frustração vai embora. Jesus expulsa os demônios. Os discípulos dizem assim: Senhor, nós estamos frustrados, nós somos crentes, Senhor, nós não conseguimos vencer. Senhor, eu sou cristão, mas está tudo amarrado na minha vida. Senhor, está uma batalha na minha vida, nós não conseguimos expulsar esse demônio. Senhor, quando eu penso que não, eu estou adulterando. Quando eu penso que não, eu estou mentindo. Quando eu penso que não, estou roubando. Quando eu penso que não, as coisas desandaram na minha vida. Quando eu penso que não, estou falando mal do próximo. Eu não consigo ficar liberto. A minha mente é impura. Meus olhos são impuros. Os meus atos são impuros. Eu estou impuro. Eu não consigo mais. O que eu faço, Senhor? Aí o Senhor vai dizer lá em Mateus: se tiver fé, Mateus 17, se tiver fé como um grão de mostarda, vocês vão falar e vão acontecer o que você falar. É isso, não é que a Bíblia diz em Mateus 17? Ele vai dizer assim, ó: se vocês tiverem fé, se vocês crerem que a porta vai abrir e vocês buscar. Aí Jesus vai dizer em Mateus 17 que é fé, jejum e oração. Mas não é orar hoje para amanhã. É permanecer orando, jejuando e buscando a Deus. Porque o diabo espera assim, ó: ele vai orar hoje, mas amanhã ele vai parar. Ele vai buscar hoje na igreja, mas amanhã ele vai esmorecer. Ele vai jejuar hoje, mas amanhã ele vai amolecer e eu pego ele de novo. Mas quando o diabo vê que você resistiu a ele, resistiu o diabo. O que é resistir o diabo? Irmão, tem muita gente que se tiver uma macumba perto dele, ele não passa nem perto. Se tiver uma macumba na porta da casa dele, ele não tem coragem nem de tirar a macumba. Se tiver uma pessoa oprimida aqui na frente, ele não tem coragem de expulsar o diabo. Ele não tem coragem de vencer o diabo. Ele vive com medo do demônio. Mas resiste o diabo. Resiste com o quê? Com as armas que eu vou dar para vocês. Quais são as armas? O Senhor está dizendo assim, ó: entra na minha presença, pega a minha arma, pega a espada que é a palavra, põe o capacete da salvação, calça o sapato com a preparação do evangelho da paz, põe a verdade. Com mentira você não vence o diabo, aleluia. E você vai ficar firme para vencer as astutas ciladas do diabo. Quem crê que Deus vai te dar força para vencer as astutas ciladas do diabo? Eu quero orar por você agora. Não tem mais tempo, a mensagem é só essa. Não tem tempo. Tem áreas da sua vida que você precisa declarar guerra para o diabo hoje. Tem áreas da sua vida
que você precisa levantar em oração hoje. Vai dizer: Senhor, a partir de hoje meu filho pertence ao Senhor. Eu vou pagar o preço pela salvação do meu filho. Eu vou pagar o preço pela salvação da minha família. Eu vou pagar o preço para o Senhor entrar com providência. Alabanto kenei assuramai. Você vai começar a orar agora e vai botar essa causa diante de Deus. Você vai começar a mexer no ninho do diabo e ele vai ter que sair da tua casa. Você está entendendo? O diabo é mais ou menos como o abrolho, o espinho. Quem já viu? Quem já morou na fazenda aqui? Você pega a enxada, quando o espinhozinho é fraco, você passa a enxada, já corta o espinho. Espinheiro cortou. Mas existe espinheiro que você tem que cavar. Ele é grande, ele é fundo. Demônios enraizados, que não vai ser de um dia para a noite para sair, mas uma vida de oração, uma vida de clamor. Você vai cavacando, ó, todo dia você vai cavacando para daquela árvore, até você acha o pinhão daquela árvore. Aí você vai no fundo e corta, e aquela árvore tomba, e você vai dizer assim: eu venci no nome de Jesus. Quem quer vencer em nome de Jesus, fica em pé. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Qual área da tua vida que você quer a bênção de Deus agora? Qual área que você sente que o diabo mais te persegue? Você tem que eliminar, tem que tapar as brechas. Em certas áreas da sua vida hoje, você vai pedir Jesus para mandar um anjo lá na tua casa, na tua vida, na tua família, nos teus negócios, e o Senhor vai te dar vitória. Levanta as mãos para os céus. Senhor meu Deus e eterno Pai, eu preguei a tua palavra nessa noite especial. Tem pessoas aqui com a vida amarrada, pessoas com a vida amarrada financeiramente, pessoas com a vida amarrada espiritual, financeira, sentimental, conjugal. Esses demônios que amarram essas vidas, que envergonha, que frustra essas pessoas, eu repreendo agora pelo nome de Jesus, a poder do teu sangue. Pede a Jesus aí, irmão, pede aí. Manda poder, Jesus. Manda poder na minha casa. Eu preciso vencer essas forças opositoras. Alabacalamandas, Salamantu keneia suramanahai, Xarabasi canta labas, Urianda lamantu keneia súbia. Cai por terra, Satanás, cai por terra. Cai por terra, Satanás, cai por terra. Vai embora, vai embora, vai embora. Vida financeira amarrada, sai daí, demônio. Vida espiritual amarrada, vai embora, Satanás, vai embora. Vai embora dessa casa, vai embora desse lar, vai embora, vai embora. Não entra mais. Nós vamos vencer a guerra. Nós vamos vencer a guerra, porque há poder no seu nome, há poder na sua palavra. Uri canta labás, Uri canta lai, Uri canta las, Uri canta labás, Uri anda lá, se canta lá, e canta labás, Uri anda lá, Iri canta lá, vai embora, vai embora, vai embora, perturbador, vai embora, perturbador, vai embora. Eu creio, ó Pai, eu creio em nome de Jesus. Amém.